Olá, pessoal! Então, esse é o nosso último vídeo, com a nossa última parte, né, da prova comentada. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Reis, sou a fundadora do Momento de Estudar e nesse vídeo a gente vai terminar de comentar a prova do Exame de Suficiência da segunda versão de 2022. Eu já comentei, então, até a questão número 40 nos vídeos anteriores, então todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E aí agora a gente vai comentar até a questão número 48. E aí a prova, ela tem 50 questões, mas eu não tenho conhecimentos técnicos para fazer comentários de língua portuguesa. Então as duas últimas questões são de língua portuguesa, eu não comento até a questão número 48. Logo abaixo do vídeo aqui tem um link para você baixar o e-book. Nesse e-book eu estou dando de presente para vocês a prova comentada, então tá toda a versão comentada, e é lógico que no e-book eu acrescentei algumas outras coisas, tá? Então, vocês vão dar uma olhada aí, eu vou colocar o plano de contas, vou colocar o código de ética, vou colocar algumas coisas que eu acho que são importantes para sua revisão agora nesse momento. Então baixe, é completamente gratuito. Esse e-book eu estou dando de presente em comemoração aos 9 anos do Momento de Estudar. Então, o Momento de Estudar completou 9 anos no último dia 26, agora de dezembro. Como a gente estava de recesso, eu só fiz uma promoção, então teve uma galera que se matriculou aí com até 40% de desconto, né? Eu distribuí esses cupons de desconto. E aí a gente fez isso até o dia 31 de dezembro. E aí, para continuar agora, então, né, encerrando as comemorações, eu estou, então, liberando essa prova comentada para vocês. No link, logo abaixo, né, tem o link aqui, você vai deixar seus dados, vai receber a prova no seu e-mail. Outra coisa, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a minutagem das questões, então você pode ir em determinada questão específica que você esteja procurando. Vou deixar os links também dos nossos cursos, então o Momento de Estudar para o CRC, onde a gente está começando agora uma turma, que é a turma de 2023, é a turma 23 do ano de 2023, né? Coincidiu a numeração. Você também pode se matricular na comunidade MDE, onde você tem acesso não só ao Momento de Estudar para o CRC, mas também ao curso regular de Contabilidade Geral e as nossas lives exclusivas, que é onde a gente vai tratar de estudar normas comentadas. Então, a gente vai estudar normas, né? E eu vou comentar as normas durante os vídeos. Então, a gente vai trabalhar com isso agora esse ano de 2023. Nos links aqui tem várias coisas na descrição, tá? Então, tem todos os links das minhas redes sociais, tem as minutagens, tem os links dos vídeos anteriores, onde se você tiver perdido algum vídeo anterior, você pode acompanhar, então tá todos os links aqui, tá? Se tiverem dúvidas, deixe na caixa de comentários aqui da plataforma, no YouTube. Se você for aluno e estiver assistindo esse vídeo lá pela plataforma, pode deixar a sua dúvida dentro lá da plataforma, na área de comentários. E por último, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu sei que quase 80% de vocês que vêm visualizar os meus vídeos vão embora e não se inscrevem. E mesmo ficando muito contente que o canal tenha crescido bastante nesse ano de 2022, eu gostaria, né, que ele crescesse um pouco mais nesse ano de 2023 e eu conto com vocês, já que vocês vêm aqui assistir os vídeos e não estão se inscrevendo. Então, por favor, façam o favor de se inscrever e ativar as notificações, tá? Para serem sempre avisados sobre tudo que vai acontecendo por aqui. Bom, então a gente comentou até a questão número 40, agora a gente vai comentar a questão número 41 até a 48, tá? Então, como eu disse, eu estou acompanhando pelo e-book que vocês baixaram aí. Quando você baixa o e-book, você vai ficar inscrito na lista VIP do blog. Então, eu vou sempre te mandar alguma coisa. Então, eu mando aulas, mando listas de questões, mando vídeos, mando avisos sobre coisas e eventos que a gente vai fazer aqui. Então, é importante que você esteja por lá para você participar e receber essas informações, tá? Até, por exemplo, os cupons de desconto que eu enviei agora, né, no nosso programação de aniversário,
o pessoal que está na lista VIP foram os primeiros a receber os cupons de desconto. Então é importante que vocês estejam por lá para vocês irem recebendo esses conteúdos adicionais, tá? Bom, bora. Questão 41. A contabilidade é a atividade tradicional no meio corporativo. Toda empresa necessita de um profissional de contabilidade para organizar e registrar adequadamente suas atividades. Para que os profissionais da área atuem de modo adequado, é necessário seguir diretrizes éticas e técnicas específicas. Portanto, faz-se necessário que referido profissional tenha conhecimento das disposições das normas brasileiras de contabilidade. Considerando os procedimentos e critérios estabelecidos na NBC TG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e as disposições dos pronunciamentos técnicos CPC 04, ativo intangível, analisa as afirmativas a seguir. Temos aí 4 itens e depois a gente tem que marcar o item correto. Primeiro item. Ativo intangível é um ativo monetário não identificável e sem substância física. Tá falso, né? A NBC TG 1000, ela vai dizer aí que o ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. Então, não monetário, né? Que ele falou aqui que ele seria monetário. Item 2. Nos termos da NBC-TG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, todos os ativos intangíveis devem ser considerados como tendo vida útil finita. Caso a vida útil do ativo intangível não puder ser estabelecida de forma confiável, a vida útil deve ser determinada com base na melhor estimativa da administração, mas não deve exceder a 10 anos. Tá verdadeiro. Então, no item 18.19, ele vai falar lá que para os propósitos dessa norma, todos os ativos intangíveis devem ser considerados como tendo vida útil finita. A vida útil do ativo intangível que se origina de direitos contratuais ou outros direitos legais não deve exceder o período de vigência dos direitos contratuais ou outros direitos legais, mas pode ser inferior dependendo do período ao longo do qual a entidade espera utilizar o ativo. Caso os direitos contratuais ou outros direitos legais sejam conferidos por um período limitado que possa ser renovado, a vida útil do ativo intangível deve incluir os períodos renováveis apenas se existir evidência para suportar a renovação pela entidade sem custo relevante. No item 18.19, ele diz que caso a vida útil do ativo intangível não puder ser estabelecida de forma confiável, a vida útil deve ser determinada com base na melhor expectativa da administração, mas não deve exceder a 10 anos. No item 3, nos termos do pronunciamento técnico CPC 04, ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Tá verdadeiro lá no item 107 do CPC 04. Ele diz que o ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Item 4. A vida útil do ativo intangível que não é amortizado não necessita ser revisada periodicamente. Falso, CPC 04 no item 109 vai dizer que a vida útil do ativo intangível que não é amortizado deve ser revisada periodicamente para determinar se eventos e circunstâncias continuam a consubstanciar a avaliação da vida útil indefinida. Caso contrário, a mudança na avaliação da vida útil de indefinida para definida deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil conforme pronunciamento técnico CPC 23. Então, o nosso gabarito ficou sendo a letra B, onde a gente teve aí a sequência, né, de falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. E, na verdade, aqui ele pedia só os itens corretos, né? Então, ficou sendo o item 2 e o item 3, gabarito, letra B. Questão 42. O Conselho Federal de Contabilidade edita normas destinadas não apenas ao setor privado, mas também ao setor público e ao terceiro setor, para regulamentar os registros de receitas e despesas no setor público, bem como a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Foram elaboradas as NBC-TSP, em consonância com as normas internacionais, com base na norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público.
Estrutura conceitual de 23 de setembro de 2016, assinar a afirmativa correta. Letra A. As normas brasileiras de contabilidade pública não se aplicam a empresas estatais dependentes. B. A obrigação que pode ser liquidada ou extinta sem a saída de recursos da entidade não é um passivo. Letra C. Para usufruir plenamente do potencial de serviços ou da capacidade de gerar benefícios econômicos de um recurso, a entidade deve ter a propriedade legal deste recurso. Letra D. A contabilidade aplicada ao setor público adota no Brasil um regime misto para registro das variações patrimoniais, de caixa para as variações aumentativas e de competência para as variações diminutivas. Bom, aqui é o nosso CPC 00, só que para o setor público, né? Então, a gente tem aí, letra A, as normas brasileiras de contabilidade pública não se aplicam às empresas estatais dependentes, tá falso. Então, a NBC-TSP, lá no item 1.18a, vai dizer que estão compreendidos no conceito de entidades do setor público os governos nacionais, estaduais e distritais e municipais e os seus respectivos poderes abrangidos, os tribunais de contas, as defensorias e o Ministério Público, órgãos e secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres das administrações direta e indireta. Então, tudo isso vai levar em consideração aí a contabilidade pública, tá? Inclusive as empresas estatais dependentes. Letra B. A obrigação que pode ser liquidada ou extinta sem a saída de recursos da entidade não é um passivo, tá verdadeiro no item 5.16 e vai falar que um passivo deve envolver uma saída de recursos da entidade para ser liquidado ou extinto. A obrigação que pode ser liquidada ou extinta sem a saída de recursos da entidade não é um passivo. Letra C. Para usufruir plenamente do potencial de serviços ou da capacidade de gerar benefícios econômicos de um recurso, a entidade deve ter a propriedade legal desse recurso. Falso, né? A propriedade, ela não precisa ser exatamente propriedade, ela tem que ter, ela não precisa ter a posse, né? Ela precisa estar aí cuidando do bem, né? Manuseando e tal. Ele vai dizer que a propriedade legal do recurso, tal como um terreno ou equipamento, é um dos métodos para se verificar o potencial dos serviços ou benefícios econômicos do ativo. No entanto, o direito ao potencial de serviços ou a capacidade de gerar benefício econômico pode existir sem que se verifique a propriedade legal do recurso. Por exemplo, os direitos ao potencial de serviços ou a capacidade de gerar benefícios econômicos por meio da manutenção e utilização do item patrimonial arrendado são verificados sem que haja a propriedade legal do próprio item arrendado. Portanto, a propriedade legal do recurso não é uma característica essencial de um ativo. No entanto, a propriedade legal é um indicador de controle. Letra D. A contabilidade aplicada ao setor público adota no Brasil um regime misto para o registro das variações patrimoniais, de caixa para as variações aumentativas e de competência para as variações diminutivas, e está falso, né, na Lei 4.320, do artigo 35, ele vai dizer lá que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Eu acho que o comentário aqui não tem nada a ver com esse item, né? Eu acho que eu copiei de um item errado, copiei um trecho errado. Mas, enfim, o gabarito aqui ficou sendo, então, a letra B. Questão 43. Em reunião com o Departamento de Contabilidade, o advogado de determinada empresa informa a chefia responsável que no último mês a empresa foi notificada da existência de 3 ações judiciais, cujas características são. Então, nós temos 3 itens aqui, né? O primeiro item, a ação de natureza trabalhista ajuizada por ex-funcionário que alega o não recebimento de verbas. O advogado julga provável que será necessário desembolsar até o encerramento do exercício seguinte o valor de R$ 15.000
baseado nas decisões recentes de casos semelhantes. Item 2. A ação de natureza fiscal no valor de R$ 9.000, ajuizada pela Prefeitura Municipal, que alega erro na base de cálculo do imposto sobre serviços recolhidos pela empresa no último ano. O advogado afirma ser possível uma saída de recursos, mas não sabe estimar com confiança o prazo de sua ocorrência. 3. A ação de natureza ambiental movida pela autarquia de água e esgoto do município, que alega descarte irregular de lixo pela empresa, solicita uma indenização de R$ 14.000. O advogado afirma que a probabilidade de saída de recursos em decorrência desse litígio é remota, quase nula. Então, nós temos o item 1, que é provável, processo 1, o 2, que é possível, e o 3, que é remoto. Daí, vamos continuar a leitura aqui, né? Considerando o exposto com base na NBC TG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, assinale a afirmativa correta. Letra A. O contador deve proceder ao registro de um passivo exigível de R$ 15.000, além de constituir provisão no passivo não circulante no valor de R$ 23.000. B. As ações judiciais descritas nos itens 1, 2 e 3 configuram-se como passivos contingentes, portanto, não é necessária qualquer provisão ou divulgação em notas explicativas. Letra C. O procedimento a ser adotado pelo contador, em conformidade com a norma citada, é o reconhecimento imediato da provisão no passivo circulante no valor total de R$ 38.000. Letra D. A ação descrita no item 1 requer a constituição de uma provisão no passivo circulante no valor de R$ 15.000, enquanto as ações descritas nos itens 2 e 3 devem ser consideradas passivos contingentes e, por isso, não deve ser reconhecida. Contudo, há necessidade de divulgação em nota explicativa da ação descrita no item 2. Bom, a gente tem aqui então essa tabelinha eu fiz aqui para resolução, né? Então, a gente tem 3 processos, tem um trabalhista, um fiscal e um ambiental. O processo trabalhista ele é provável no valor de R$ 15.000, o fiscal ele é possível no valor de R$ 9.000 e o remoto e o ambiental ele é remoto no valor de R$ 14.000. Então, esses são os processos que a gente tem aí conforme o enunciado. E aí a gente tem que lembrar então que quando a situação é provável, a gente vai divulgar nas notas explicativas, a gente vai registrar no balanço patrimonial e divulgar nas notas explicativas. Quando ele é possível, a gente não vai registrar no balanço patrimonial, mas vai divulgar nas notas explicativas. E quando ele é remoto, a gente não registra no balanço patrimonial e não divulga nas notas explicativas. E aí, com isso, a gente vai ter, então, que a gente vai levantar uma provisão, no caso que é provável, no valor de R$ 15.000. No processo fiscal, que é possível, a gente, no caso, só divulgaria nas notas explicativas e no remoto a gente não faria nada, tá? Então, com isso, a gente vai ter aí que a letra A tá falsa, a letra B falsa, a letra C tá falsa e a letra D é o gabarito da questão, onde ele fala que a ação descrita no item 1 requer a constituição de uma provisão no passivo circulante no valor de R$ 15.000, enquanto as ações descritas nos itens 2 e 3 devem ser consideradas passivos contingentes e, por isso, não devem ser reconhecidos. Contudo, há necessidade de divulgação em notas explicativas da ação descrita no item 2. Então, é isso, gabarito letra D. Questão 44. As NBC TG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, foi emitida pelo CFC para aplicação de demonstrações contábeis para fins gerais de pequena e média empresa. Conjunto composto por sociedades fechadas e que não sejam requeridas a fazer prestação pública de suas contas. Em relação às demonstrações contábeis da PME, as pequenas e médias empresas, assinar a afirmativa correta. E aí é a segunda questão, né, que traz a NBC TG 1000. Eu vou até gravar uma aula pra gente lá no Momento de Estudar, tá? Porque ela começou a ficar um pouco mais relevante nessa prova, né? Então, letra A. São dirigidas às necessidades comuns de usuários externos à entidade, inclusive de acionistas. Falso.
A ITG, eu acho que eu coloquei errado, acho que aqui é ITG, tá? Não sei, acho que eu coloquei errado. A ITG 1000 fala que as demonstrações contábeis para fins gerais são dirigidas às necessidades comuns de vasta gama dos usuários externos a entidades, por exemplo, sócios e acionistas, credores, empregados e público em geral. Letra B. Estão inclusas aquelas que são apresentadas separadamente ou dentro de outro documento público, como um relatório anual ou um prospecto. Falso. Ele diz lá que as demonstrações contábeis de uso geral incluem aquelas que são apresentadas separadamente ou dentro de outro documento público, como um relatório anual ou um prospecto. Letra C. São direcionadas às necessidades de informações financeiras gerais por parte dos usuários que não estão em posição de exigir relatórios feitos sob medida para atender suas necessidades particulares da informação. Tá falso, porque a ITG 1000 fala que as demonstrações contábeis para fins gerais são aquelas direcionadas às necessidades de informações financeiras gerais de vasta gama de usuários que não estão em posição de exigir relatórios feitos sob medida para atender às suas necessidades particulares de informação. E a letra D, em regra geral, são produzidas apenas para o uso de proprietários administradores ou apenas para o uso de autoridades fiscais ou outras autoridades governamentais. E sendo apenas esta finalidade, não são necessariamente demonstrações contábeis para fins gerais. Tá verdadeiro, porque ele fala lá na ITG 1000 que as PMEs, as pequenas e médias empresas, muitas vezes produzem demonstrações contábeis apenas para o uso de proprietários administradores ou apenas para o uso de autoridades fiscais ou outras autoridades governamentais. Demonstrações contábeis produzidas apenas por esses propósitos não são necessariamente demonstrações contábeis para fins gerais. Gabarito letra D. E aí, eu sei que essas questões que caem em normas, assim, fica muito. Eu preciso ler, né? E aí fica muito repetitivo, só a leitura. Mas é que não tem outro jeito, porque a gente precisa conhecer o texto da norma e não tem outro jeito de responder a questão sem o texto da norma. Então eu preciso ler. É assim, né? Infelizmente não tem outra forma. Questão 45. No contexto de auditoria de demonstrações contábeis, o objetivo geral do auditor independente é obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes. Para tanto, deverá estar atento a uma série de riscos potenciais que devem ser identificados, avaliados e respondidos, de forma a minimizar eventuais impactos sobre o trabalho de auditoria. Sobre o tema e com base nas normas de auditoria vigentes no Brasil, assinale a afirmativa incorreta. Daí, eu acho que é a primeira questão aqui da prova que está pedindo a alternativa incorreta. E quando for assim, eu sempre oriento que vocês façam uma marcação, risque, circule. Por quê? Porque depois de estar cansado, por exemplo, vamos supor que você fez a questão da 1 ao 45, você está na questão 45, em 4 horas de prova, você está cansado, e aí o risco de você chegar à leitura das alternativas e começar a confundir achando que você quer o item correto, porque o nosso cérebro já está acostumado a procurar sempre o item correto, né? Porque a grande maioria das questões pede o item certo. Então, o risco de você confundir e marcar o gabarito errado é muito grande. Então, vai lá, faz uma marcação na palavra incorreta, porque quando você estiver lendo as alternativas, você bater o olho na parte do enunciado, você já vai lembrar, então, o que realmente a questão está pedindo, tá? Então, por isso que eu gosto tanto de fazer essas marcações, riscos. Eu sempre deixo e eu sempre coloco esses slides, né? Quando eu consigo, que às vezes eu perco o slide, eu esqueço de salvar. Mas quando eu consigo salvar o slide, eu sempre gosto de deixar para os alunos para que eles consigam ter essas noções. E eu sempre dou essas dicas durante as aulas, né, lá no Momento de Estudar para o CRC. Então, fiquem muito atentos a isso, tá? Então, letra A.
O risco de distorção relevante, composto pelo risco inerente e pelo risco de controle, é o risco da entidade e, portanto, a sua existência independe da auditoria. Letra B. O risco de auditoria é uma expressão utilizada para designar a possibilidade de o auditor expressar opinião inadequada quando as demonstrações contiverem distorção relevante. Letra C. Ao aplicar os procedimentos de auditoria que julga necessários e conduzir seus trabalhos de acordo com as normas de auditoria, o auditor reduz o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo. Letra D. Denomina-se risco de detecção aquele relacionado à possibilidade de haver uma distorção relevante em um saldo contábil que poderia ter sido prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. Bom, aí a gente tem uns itens, né? Eu coloquei aqui exatamente, tá? O texto que a banca respondeu os recursos de vocês. Então eu coloquei só o texto porque em geral eu não, né, eu não coloco uma aula completa sobre auditoria, não dou aula de auditoria, e eu acho que o texto da banca seria muito melhor do que qualquer texto que eu possa fazer nesse momento. Então eu achei que seria interessante. E aí a banca disse assim, que os conceitos relacionados aos riscos presentes na atividade de auditoria independente de demonstrações contábeis são estabelecidos pela NBC-TA 200, em seus itens 13, C, E e N, além de serem detalhados no apêndice da norma a partir do item A34. Então, tá aqui que é a norma NBC-TA 200. Em síntese, a NBC estabelece que é objetivo do auditor coletar evidências suficientes e adequadas para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, de forma a embasar uma opinião com segurança razoável acerca da existência ou não de distorções relevantes nas demonstrações contábeis auditadas, itens 3, 5, 11 e A33. As alternativas B e C, portanto, estão corretas. Ainda de acordo com a norma, os itens 13, N e A39, o risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria, e eles existem independentemente da auditoria das demonstrações contábeis. A, portanto, também está correta. A alternativa D, por sua vez, contém incorreção conceitual, uma vez que a norma define o seguinte item 13N. Risco de controle é o risco em que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. O risco de uma distorção relevante não será prevenida e detectada pelo sistema de controle interno e conceituado como risco de controle e não de detecção. Então, a fonte aí que ela tirou, né? Eu deixei até a fonte que a banca informou, que é a NBCTGTA, é a NBCTA 200, e o gabarito ficou sendo a letra D de dado. Na letra D, que é o item incorreto, ele diz que denomina esse risco de detecção aquele relacionado à possibilidade de haver uma distorção relevante em um saldo contábil, que poderia ter sido prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. Questão 46. Empresa brasileira de capital aberto com ações negociáveis em bolsa de valores obteve um prejuízo operacional equivalente a 130 milhões e um prejuízo líquido equivalente a 160 milhões em 2021. Em consequência, o prejuízo diluído por ação foi equivalente a 50 centavos. Preocupado com a repercussão desses números juntos aos usuários das demonstrações contábeis, dentre eles os acionistas, os administradores solicitaram uma reunião com os auditores independentes a fim de esclarecer que os resultados da atividade econômica da empresa foram fortemente impactados pela pandemia de Covid-19. Exporem a preocupação em relação às incertezas quanto ao futuro da empresa e a melhor forma de divulgar as demonstrações contábeis. Os auditores independentes, no intuito de melhor informar os administradores, prestaram os seguintes esclarecimentos. Analise-os.
E aí, deixa eu ver se eu coloquei eles. Coloquei, então a gente já vai ler aqui o item por aqui, tá? Então são 5 itens e depois a gente vai marcar o item que está correto. Item 1. É recomendável e aconselhável que as companhias reportem os efeitos da pandemia nas demonstrações contábeis? Verdadeiro, né? A NBCTA 700, no item 13, vai dizer que o auditor especificamente deve avaliar se, segundo os requisitos da estrutura do relatório financeiro aplicável, as demonstrações contábeis divulgam apropriadamente as principais políticas contábeis selecionadas e aplicadas. Ao realizar essa avaliação, o auditor deve considerar a relevância das políticas contábeis para a entidade se elas foram elaboradas de forma compreensível. No item B, as políticas contábeis selecionadas e aplicadas são consistentes com a estrutura do relatório financeiro aplicável e se são apropriadas. Letra C. As estimativas contábeis feitas pela administração são razoáveis. D. As informações apresentadas nas demonstrações contábeis são relevantes, confiáveis, comparáveis e compreensíveis. Ao realizar essa avaliação, o auditor deve considerar se as informações que deveriam ter sido incluídas foram incluídas e se essas informações estão adequadamente classificadas, individualmente ou em conjunto, e caracterizadas. A apresentação geral das demonstrações contábeis foi prejudicada pela inclusão de informações que não são relevantes ou que obscurecem o devido entendimento dos assuntos divulgados. No item E, as demonstrações contábeis fornecem divulgações adequadas para permitir que os usuários previstos entendam o efeito de transações e eventos relevantes sobre as informações incluídas nas demonstrações contábeis. E o F, a terminologia utilizada nas demonstrações contábeis, incluindo o título de cada demonstração contábil, é apropriada. No item 2, em virtude de a atividade econômica ter sido impactada pela pandemia, não é prudente divulgar ao mercado eventuais incertezas relativas à capacidade da empresa de continuar em operação. Falso, né? Isso está aí conforme o comentário anterior. Item 3. A tarefa de julgar o resultado da empresa é dos usuários das demonstrações contábeis, que para tanto precisam ter acesso a informações contábeis relevantes e tempestivas, neutras e livres de qualquer viés. Tá verdadeiro, conforme o comentário do primeiro item, e não é alternativa A, tá? É do item 1. Item 4. As demonstrações financeiras devem ser preparadas no pressuposto da descontinuidade da companhia, tá falso. Na NBCTA 570, no item 2, e esse item aqui eu peguei foi incluso pela resposta dos recursos, tá? Porque eu nem pensei na NBCTA 570. Então, ela diz que de acordo com a base contábil da continuidade operacional, as demonstrações contábeis são elaboradas com base no pressuposto de que a entidade está operando e continuará a operar em futuro previsível. As demonstrações contábeis para fins gerais são elaboradas utilizando-se a base contábil de continuidade operacional, a menos que a administração pretenda liquidar a entidade ou interromper as operações e não tenha nenhuma alternativa realista além dessa. As demonstrações contábeis para propósitos especiais podem ou não ser elaboradas de acordo com a estrutura do relatório financeiro para o qual a base contábil da continuidade operacional é relevante. Por exemplo, em algumas circunstâncias, a base da continuidade operacional não é relevante para algumas demonstrações contábeis elaboradas utilizando bases fiscais. Quando o uso da base contábil de continuidade operacional é apropriado, ativos e passivos são registrados considerando que a entidade será capaz de realizar os seus ativos e liquidar os seus passivos no curso normal dos negócios. No item 5, se a administração tiver ciência de incertezas relevantes relacionadas com eventos ou condições que possam lançar dúvidas significativas a respeito da continuidade da companhia, não deve divulgá-las no mercado. Falso, né?
Aí tá como, não é a alternativa A, tá? É o item 1, os comentários que a gente fez lá no item 1. Então, o gabarito vai ser, então, a letra A. Na letra A, ele fala que o item 1 e 3 estão verdadeiros. E é isso, porque aí o 3, o 2 e o 4 e o 5 estão falsos. Então, gabarito letra A. Questão 47. Os contadores João e Gabriel foram indicados para participar como peritos em um processo judicial, no qual é requerido conhecimento contábil para apurar os custos de produção e a margem de lucros de determinados produtos. João foi nomeado perito do juízo e Gabriel foi indicado por uma das partes para atuar como assistente técnico. Das 4 afirmativas a seguir, que apresentam informações relacionadas à nomeação e atuação de João e Gabriel, a afirmativa que não contraria as diretrizes estabelecidas na NBC PP 01, aqui a gente está falando de perícia, é outra norma que eu indico que vocês deem uma lida, tá? E eu quero gravar um vídeo lá para os nossos alunos também sobre ela. Então, a gente vai ter que marcar o item. Então, letra A. Para comprovar a sua habilitação profissional, o perito João anexou a certidão de regularidade profissional emitida pelos Conselhos Regionais de Contabilidade no primeiro ato de sua manifestação ao juízo. Tá verdadeiro. No item 5, ele vai dizer lá que o perito deve comprovar a sua habilitação por intermédio de certidão de regularidade profissional emitida pelos Conselhos Regionais de Contabilidade ou do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do CFC. O perito pode anexá-las no primeiro ato da sua manifestação e na apresentação do laudo ou parecer. Letra B. Gabriel foi indicado por uma das partes, pois já conhece os aspectos contábeis relacionados ao litígio, tendo atuado como consultor do contratante acerca do objetivo da discussão, o que lhe concede todos os atributos técnicos e legais exigíveis para atuar como assistente técnico e torna dispensável a celebração do contrato de prestação de serviços com o seu cliente. Tá falso. No item 14, ele vai dizer que os casos de suspeição e impedimento a que está sujeito o perito nomeado são os seguintes. Aí um deles é o F, aconselhar de alguma forma a parte envolvida no litígio acerca do objeto da discussão. Letra C. João, perito do juízo, elaborou sua proposta de honorários, incluindo o trabalho, o plano de trabalho. O atendimento a quesitos suplementares complementares é algo corriqueiro em perícias contábeis, tendo em vista que alguns assuntos são inerentemente complexos e podem ser de difícil compreensão. Assim, João julgou não ser necessário tratar desse assunto em sua proposta de honorários. Tá falso, né? No item 30, ele diz que na elaboração do plano de trabalho e respectiva proposta de honorários, o perito deve considerar, entre outros fatores, a relevância, o vulto, o risco, a responsabilidade, a complexidade operacional, o pessoal técnico, o prazo estabelecido e a forma de recebimento. No item 34, ele diz que o perito deve ressaltar em sua proposta de honorários que esta não contempla os honorários relativos a quesitos suplementares complementares. Quando haja necessidade de complementação de honorários, deve-se observar os mesmos critérios adotados para a elaboração da proposta inicial. Na letra D, durante a realização dos trabalhos periciais, João identificou a necessidade de realização de diligências para obtenção de elementos de prova e elucidação de dúvidas. Tendo em vista que todos os detalhes da diligência e que os elementos da prova serão devidamente consignados e descritos no laudo pericial, João julgou não ser necessário comunicar previamente ao assistente técnico Gabriel sobre a realização da diligência. Falso também. No item 28, então, ele diz que a realização de diligências para a busca de elementos de prova, quando necessária, deve ser comunicada aos assistentes técnicos com antecedência legal. Então, nós temos aí o gabarito letra A. Questão 48. Considerando a legislação pessoal vigente sobre perícia, então mais uma questão de perícia,
bem como o Código do Processo Civil e a Lei 12.030 de 2009, que versa sobre perícias oficiais, assinar a afirmativa incorreta. Deixa eu ver se eu coloquei. Letra A. Em razão do exercício das atividades de perícia oficial de natureza criminal, os peritos de natureza criminal estão sujeitos a regime especial de trabalho, observada a legislação específica de cada ente a que se encontrem vinculados. Verdadeiro, né? Na Lei 12.030, no artigo 3º, ela fala que em razão dos exercícios das atividades de perícia oficial de natureza criminal, os peritos de natureza criminal estão sujeitos a um regime especial de trabalho, observada a legislação específica de cada ente a que se encontre vinculados. Então, foi Ctrl+C, Ctrl+V aí do artigo 3º. Letra B. No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurada autonomia técnica, científica e funcional, não sendo exigido concurso público nem formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial. Tá falso no artigo 2º da Lei 12.030. Ele fala que no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal é assegurada autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial. Letra C. Observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são considerados peritos de natureza criminal, inclusive os peritos criminais com formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional. Verdadeiro é o artigo 5º, que fala que, observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e perito odontologistas, com formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com as necessidades de cada órgão e por área de atuação profissional. E a letra D, os profissionais da contabilidade que atuam como perito, ao prestar informações inverídicas, seja por dolo ou culpa, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas de entender cabíveis. E aí, verdadeiro, tá? Conforme o Código do Processo Civil, no artigo 158, o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causará a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis. Então, com isso, o nosso gabarito da questão 48 é a letra B. Bom, pessoal, então chegamos ao fim da nossa prova comentada da segunda versão do exame de suficiência de 2022. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Não se esqueça de baixar o e-book, compartilhar aí, né, esse vídeo, essa sequência de vídeos com os seus amigos e curtir o vídeo e se inscrever no canal. Lembrando que as matrículas do Momento de Estudar para o CRC, elas estão abertas, a nossa turma começa na próxima semana e a gente vai aí seguindo com todo um trabalho, né, e eu acompanho pessoalmente essas turmas. Então, eu mesmo respondo as dúvidas, eu mesmo coloco aulas, eu mesmo acompanho tudo por lá, tá? Se tiverem qualquer dúvida, é só chamar aí nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, né? Porque aí vocês conseguem um direct. E se você entrar no blog, que é momentodestudar.com.br, eu até deixo aqui, né, o endereço do blog, lá você consegue falar comigo por WhatsApp, tá? Tem um botão lá no cantinho do blog, aparece na página, então você consegue me chamar no WhatsApp. Então, é isso, fica aí com todas as minhas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho. Na sequência desse vídeo, a gente vai trabalhar com um vídeo onde a gente vai falar sobre as estatísticas da prova, tá? Então, a gente vai analisar tudo que caiu nessa prova, tudo que vem caindo nas provas anteriores e já prever o que vai cair
nas próximas não, né? O que vai cair na próxima prova. Então, fiquem aí no próximo vídeo, porque aí no próximo vídeo a gente vai trabalhar como ser aprovado no exame de suficiência, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Bons estudos, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.